Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, o presbítero Cláudio, quem vos fala. Vamos trazer hoje o resumo da quarta lição, revista de adulto, Escola Bíblica Dominical, desse primeiro trimestre de 2025. Relembrando, estamos estudando a pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade, o único Deus revelado em três pessoas eterna, ou seja, a natureza de Deus, Deus que se revela, como Pai, Filho e Espírito Santo. A quarta lição traz como título a paternidade divina. Textuário, primeira epístola escrita pelo apóstolo João, capítulo 4, versículo 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Verdade prática. A paternidade de Deus é revelada no Filho, no envio do Filho, na concessão do Espírito Santo, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor de Deus Pai. A nossa lição tem 3 tópicos. Os objetivos deles: compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza, reconhecer que confessar Cristo como Filho é evidência de filiação divina e aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. Então vamos estudar um pouquinho mais, relembrar. Nós estamos estudando sobre a Santíssima Trindade, que faz o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Já aprendemos que não são 3 deuses, um único Deus é revelado em 3 pessoas divinas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como o Pai revela a sua paternidade por meio da Trindade, vamos aprender um pouquinho mais sobre este tema, sobre este assunto. Nossa leitura bíblica, primeira epístola escrita pelo apóstolo João, capítulo 4, versículos do 13º ao 16º. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Então, a nossa revista nossa quarta lição, ela vai falar sobre a revelação da paternidade de Deus Pai, reconhecendo esta paternidade, e fala também um pouco, da experiência que temos, que vivemos deste amor do Deus Pai, tá? Então, o primeiro ponto da lição é a revelação da paternidade do Pai. Definição da paternidade do Pai. A paternidade de Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, ela é atributo exclusivo de Deus. Então, são 3 pessoas divinas, coexistentes, imutáveis, eternas. 3 pessoas, um único Deus. A gente vê, nós estudamos a nossa primeira lição,
quando Jesus está sendo batizado por João Batista, está lá no Rio Jordão, Deus Filho sendo batizado, Deus Espírito Santo, Jesus vê Deus Espírito Santo ali na forma corpórea de uma pomba, e Deus Pai falando: este é meu Filho amado, em quem me dá alegria, em quem eu tenho prazer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: há um só Deus e Pai de todos. Paulo está falando aqui da pessoa do Deus Pai, o qual é sobre todos e por todos, e em todos vós. Então, o que opera por meio do Filho e do Espírito Santo, o Deus Pai. Entende, irmãos? Então, Deus Pai é o princípio sem princípio, ou seja, não foi criado, não foi gerado. Ele é eterno, porque não teve início, não terá fim. Nós, um exemplo, irmãos, nós, quando partimos daqui, teremos uma eternidade. Mas por que nós não somos igual ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo? Porque nós fomos criados. Seremos eternos? Sim. Mas nós tivemos um início. Deus não. Deus não tem início e não tem fim. Entende? Então Deus não é gerado. É o que João escreve aqui na sua primeira epístola de João, capítulo... 1 João, Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 1, versículo 18. João diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seu seio, no seio do Pai, esse o revelou. Então, Deus Pai, ele é revelado na pessoa do Deus Filho, né? Então, ele não tem princípio e não tem fim. E ele não é gerado, mas é aquele que gera o Filho. Vamos para Salmo, verso 2. Salmo capítulo 2, verso 7. Também falando da paternidade do Senhor, né? É bom a gente olhar a Bíblia. Salmo capítulo 2, verso 7 diz assim: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então aqui está falando de Deus Pai, né? De Deus Filho. Então Deus Filho falando, né? Que Deus é quem o gerou. Jesus não foi criado, né? Na eternidade, da eternidade, Jesus foi gerado por Deus Pai. Então, é de quem, junto com o Filho, procede também o Espírito Santo. Jesus fala isso em João capítulo 14, versículo 26. A paternidade de Deus não tem início no tempo, né? Esse tempo cronológico que nós temos. Deus é Pai desde toda a eternidade. Às vezes fica difícil de compreender, mas Deus não tem início. Jesus não tem início. Jesus é tão eterno quanto Deus Pai, quanto Deus Espírito Santo. Certo, irmãos? Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração de Jesus, João capítulo 17, oração intercessora, oração sacerdotal, versículo 5, né? Jesus diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai,
Preste atenção, Jesus está caminhando para o Gólgota, para o Calvário, e ele ora. Jesus faz uma oração extraordinária por seus discípulos, por cada um de nós. E ele diz no versículo 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus está aqui afirmando, ratificando sua eternidade, que ele é igual ao Pai. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Aos Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, está lá descrevendo que Jesus deixou a sua glória, humanizou, encarnou, viveu como um homem, 100% homem, 100% Deus. Enquanto Jesus estava aqui, no seu ministério terreno, Jesus não usou seus atributos, a maioria, né, dos seus atributos eternos. Por exemplo, Jesus é onipresente, Deus é onipresente, o Espírito Santo é onipresente. Mas enquanto seu ministério terreno, Jesus não estava em todos os lugares. Jesus precisava percorrer, caminhar quilômetros e quilômetros. Jesus cansava, fadigava, descansava, dormia. Então, esse atributo eterno, que somente a Trindade tem, Pai, Filho e Espírito Santo, enquanto seu ministério terreno, Jesus não usou, mesmo sendo Deus, porque Jesus estava sujeito, né, enquanto homem, a aquilo que nós estamos, né? A gravidade, sujeito a esse tempo aqui, como homem. Então, Jesus precisava caminhar, entende? Mas ele não deixou de ser Deus. Ele esvaziou-se da sua glória. Entende, irmãos? Por amor a mim e a você. E é isso que ele diz: glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes da existência, antes que o mundo existisse. Esse texto nos ensina que o relacionamento entre o Pai, Deus Pai, e o Deus Filho é anterior à criação, é eterno, né? Revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. Então, não houve momento em que Deus se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai. O Filho sempre foi Filho. O Espírito Santo sempre foi o Espírito Santo de Deus. Eternos. Novamente, não são três deuses. Um Deus apenas único, revelado em três pessoas distintas, né? Divinas. Certo, irmãos? Vamos seguindo. Então, não houve momento em que Deus se tornou Pai. Deus sempre foi Pai. Jesus sempre foi Deus Filho. O Espírito Santo sempre foi Deus Espírito Santo. O Pai gerou o Filho. É o que está aqui em Salmo, capítulo 2, verso 7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus falando aqui em relação a Deus Pai, né? A geração do Filho não implica criação. Jesus não foi criado, irmãos. Ele sempre existiu com o Pai. Cuidado para não confundir, né? Com a mesma essência. Não há diferença na essência entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu dei o exemplo nas suas lições anteriores do Sol. Se pegarmos esse exemplo, né, essa analogia, o Sol seria como Deus Pai, a luz do Sol como Deus Filho e o calor como Deus Espírito Santo. Todos eles emanam de uma só fonte, o Sol. Entende, irmãos? Mas um único Sol, né? Em João, capítulo 5, versículo 26, diz: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo,
Quer dizer que Deus Pai não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente, né? Os atributos divinos incomunicáveis, né? Exclusivos de Deus, né? Que nós não temos, são exclusivos de Deus Pai, né? Deus Filho, Deus Espírito Santo, eterno, né? Nós fomos criados, nós tivemos um início. Jesus não, o Espírito Santo não, Deus Pai não. Imutáveis, Deus não muda. Deus não muda, certo? Onisciente, Deus sabe todas as coisas. Onipresente, Deus está em todos os lugares. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo estão em todos os lugares. O diabo é onipresente, pastor? Não. Ele foi criado. Ele é criatura. Os demônios não são onipresentes. Os anjos não são onipresentes. Mas Deus é onipresente. Entende? Onipotente. Todo poder pertence ao Senhor. Né? Autoexistente. Né? Existe eternamente. Ok? Então, Deus Pai não recebeu vida de ninguém, ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Então, o Filho não foi criado, mas eternamente. Presta atenção. Pega essa palavra, eternamente. Gerado, né? Então, o Filho, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo, possui vida em si mesmo e compartilha da mesma natureza divina. Entende? Jesus, em João, ele diz, eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Vamos ler o que está escrito, o evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 10, versículo 30. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Filipe pergunta a João capítulo 14, mostra-nos ao Pai. Aí Jesus responde a Filipe, estou convosco há tanto tempo e tu me pergunta, mostra-me o Pai. Quem vê a mim vê o Pai, Filipe. Mostrando que, apesar de ter humanizado ali, né, de ter se esvaziado da sua glória, Jesus é eterno. Jesus venceu a morte. Se Jesus não fosse eterno, Jesus não venceria a morte. A morte não tem poder sobre Jesus, porque Jesus é Deus. Humanizou, sim. Sofreu, sim. Por amor a mim e a você. Aí, imaginemos o Deus eterno, Criador de tudo, se sujeitando a homens ímpios, cruéis, que zombou, que chicoteou, que machucou o nosso Senhor. Imagina, dá para imaginar um amor desse? Deus, Filho, deixando sofrer na mão de criaturas para nos resgatar, para resgatar estas criaturas da condenação eterna. Só um amor imensurável. Alguém com amor extraordinário, imensurável, difícil de compreender, nossa mente finita. Esse é Deus. Esse é o nosso Senhor, né? Deus, Filho, eternamente. Entende, irmãos? E o Espírito Santo, o Pai nos concede o Espírito, né? O Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho. Jesus fala isso, João capítulo 15, versículo 26. O Espírito Santo que procede do Pai. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai. E ele testificará de mim. Glória a Deus, irmãos. Entende? Então, cada pessoa da Trindade tem sua missão.
Deus Pai planejou o plano da redenção, juntamente com a Trindade, né? Deus Pai planejou, Deus Filho executou. Jesus veio, morreu, e o Espírito Santo, no meio da igreja hoje, né, nos convencendo de que sem Deus Filho, sem aceitar e reconhecer e se entregar ao Deus Filho, é impossível chegar ao céu. O plano da redenção, Deus Pai planejou, Deus Filho executou. O Deus Espírito Santo está aqui conosco, nos convencendo, nos ajudando, nos santificando para voltarmos aquele estado de perfeição, né? Livre de todas as mazelas que o pecado trouxe à humanidade. Entende? Então, novamente, há um único Deus, né? Um único Deus revelado em três pessoas divinas, né? Uma só essência, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é um Deus separado. É o mesmo Deus, é o próprio Deus. Em Atos capítulo 5, por exemplo, Ananias e Safira eles vendem sua propriedade e combinam entre si e venderam por um valor menor do que o valor real que eles tinham vendido, para omitir aos discípulos, né? Porque no início da igreja primitiva, ali a gente vê os discípulos, os irmãos, compartilhando seus bens para ajudar os irmãos mais necessitados. Ananias e Safira vendem a sua propriedade e combinam em mentir, dizendo que vendeu por um valor menor. Ananias vai, leva o valor que eles combinaram, e Pedro diz: por que mentiste ao Espírito Santo? Não mentiste para os homens, mas para o próprio Deus. Então, o Espírito Santo é Deus, é o próprio Deus. Entende, irmãos? Então, mentir ao Espírito Santo é mentir ao Deus Pai, é mentir ao Deus Filho, é mentir ao Deus Espírito Santo. Pecar, estamos pecando contra Deus Pai, contra Deus Filho e contra Deus Espírito Santo, porque é um só Deus, né? O pecado, quando se peca, o homem peca, ele peca contra Deus, contra si próprio e contra o próximo, mas todos os pecados é contra Deus, porque Deus é santo, né? Todo tipo de pecado é uma afronta a Deus, porque Deus é santo. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus, enviado para estar conosco para sempre. Ele nos aproxima do Deus Pai, né? Testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus Pai, a paternidade aqui, né? E nos guia em toda a verdade. Certo, irmãos? Segundo ponto da nossa lição, reconhecendo a paternidade do Pai, confessando a Cristo como Filho, a perfeição do amor do Pai, as bênçãos da filiação divina. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Novamente, primeira epístola, escrita pelo apóstolo João, capítulo 4, versículo 15. João escreve: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Qualquer que confessar. Se a pessoa não confessar, essa pessoa não tem Deus. Essa pessoa não tem Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. No versículo 8, João vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus,
porque Deus é amor. Né? Então, se não confessa que Jesus é Deus, não tem Deus essa pessoa, que Jesus é filho de Deus. Essa pessoa não tem Deus. Então, reconhecer Jesus como filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. Jesus fala isso no capítulo 14, versículo 6. Por que estamos falando tanto de João? Porque o evangelho escrito por João foi o último dos evangelhos, as epístolas, né, escritas por João e Apocalipse, foi o último dos livros escritos, né, do Novo Testamento, da Bíblia, como se, né, João foi o último dos apóstolos vivo, morreu de velhice, e quando João escreve, o foco de João aqui é defender, né, a deidade, a divindade de Cristo. Algumas seitas, né, já vinham se infiltrando dentro da igreja, tentando minar a divindade de Cristo, a exemplo do gnosticismo, né, entre tantas outras. Então, João, desde o princípio, que escreve seu evangelho e suas epístolas, ele já começa dizendo no evangelho, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, desde o início do evangelho, do primeiro capítulo até o último, João está defendendo a divindade, a deidade do Senhor em Jesus Cristo. Então, reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. É o que Jesus diz, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não existe uma segunda porta, não existe janela. Jesus é a única porta que nos leva a Deus. Entende, meus irmãos? Então, negar o Filho, por consequência, estamos negando o próprio Pai. É o que está lá, João capítulo 10, versículo 30. Jesus, eu e o Pai somos um. Né? Então, o amor faz parte dessa natureza. João capítulo 3,16, porque Deus amou a humanidade, o mundo, que deu seu Filho unigênito, gerado eternamente, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra. Está falando aqui de morte eterna, não de morte física. Né? A morte eterna é aquele que serão lançados no lago de fogo. Foi preparado não para a humanidade, mas para o diabo e os seus anjos. Mas todo aquele que nega que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é eterno, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que é a vida, que nega. No capítulo 3, versículo 18, Jesus diz: quem não crê no Filho do Homem ou em mim, já está condenado. Não é Jesus que condena, mas se não aceita Ele como Senhor e Salvador, já está se autocondenando, porque não existe outro caminho, tá? Que conduz à vida eterna, certo? Então, e nós conhecemos e cremos que o amor que Deus nos tem, Deus é amor e quem está em amor está em Deus. E Deus nele, João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. João fala, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Certo? Então, o amor do Pai é um amor sacrificial, demonstrado ao enviar seu Filho, né, para sofrer, para ser maldito, porque está escrito, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, né? Então, Jesus se fez maldito por causa dos nossos pecados, para nos resgatar, né? Então, nós recebemos, irmãos, através de Cristo, esta bênção, nesta filiação. Através de Cristo, nos tornamos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com as bênçãos, né, das bênçãos de Cristo, as bênçãos espirituais. Então, o crente não é mais um escravo ameaçado, né, pelo castigo eterno, mas um filho livre, não mais escravo, amado e aceito em Cristo. Na oração, Jesus ensina aos discípulos, Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus começa nos ensinando assim, Pai nosso que estás no céu. Jesus não diz, meu Pai. Ele começa dizendo, Pai nosso que estás no céu. Então, Jesus está dizendo aqui, Ele é o nosso Pai. Ele é meu Pai,
ele é o vosso Pai. Entende? Então, um Pai, irmãos. Deus é nosso Pai. Nós oramos ao Pai em nome do Filho. Entende? No poder do Espírito Santo. Olha, Pai, Filho e Espírito Santo unidos. Quando Deus cria o homem, ele diz, façamos. Está usando aqui, ali o plural. Façamos. Façamos, né? Então, em outra passagem, quando o pecado da humanidade está num estado tão gritante, né? A gente vê Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo falando ali, né? Desçamos, se não me foge a memória, está no capítulo 4, 5 de Gênesis. Desçamos para ver como está a maldade do homem, da humanidade, né? Estou conjecturando aqui, né? Está escrito de outra forma. Então a gente vê Pai, Filho e Espírito Santo unidos, né? Trabalhando no plano da redenção, no plano da salvação da humanidade, né? Então o crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo Jesus. E fechando aqui a experiência do amor do Pai. O amor é aperfeiçoado no crente, o amor é a marca dos filhos de Deus, fomos amados primeiro. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito, né, do Deus Espírito Santo. Então, guardar a palavra de Deus é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido na vida do crente. Primeira epístola, escrito por João, novamente, né? Capítulo 2, versículo 5, está escrito, né? João, capítulo 2, versículo 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele ou qualquer que guarda a palavra, o amor do Pai está verdadeiramente aperfeiçoado nele. Nisto conhecemos que estamos nele. Essa obediência prática à palavra de Deus é a evidência externa, né, de um amor interno verdadeiramente por Deus. Então, o fruto, aí a gente vai lá para Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito vai desenvolvendo na vida do crente, né? Começa aqui com amor, aí vem bondade, mansidão, temperança, né? Domínio próprio, fidelidade. Então, uma série de atributos, né? De frutos, né? Que o Espírito Santo desenvolve na vida do crente. Então, Paulo escreve, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né? Nova criatura, as coisas velhas vão ficando para trás. Então, essa ação, essa mudança que o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, né, opera na vida do convertido, traz essa mudança. Então, a aplicação, né, Tiago vai dizer na sua epístola, para não ser, Tiago, capítulo 1, versículo 22, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, a aplicação, né, levar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, nos mostra que temos o amor de Deus dentro de nós. Irmãos, vamos praticar tudo que a Bíblia está escrito? Sim, sim. Aquilo que está lá mostrando, né, como castigo para alguns, é para a gente aprender com aquilo, a não fazer. Então, de qualquer forma, está nos ensinando algo, né? Tudo que está na Bíblia tem um propósito pedagógico de nos ensinar a evitar de fazer algo que é prejudicial ou a fazer algo que é benéfico.
né? Que é benefício. Certo, irmãos? Então, o amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. João vai escrever também que se falamos que amamos o nosso Deus e odiamos o nosso irmão, somos mentirosos. Esse amor não é verdadeiro. Porque se confessamos que amamos a Deus e nunca vimos com nossos olhos, e nosso irmão que vemos todos os dias, não amamos, que amor é esse? Somos mentirosos. O amor do Pai não está em nós. Entende? Então a gente precisa aplicar a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Irmãos, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Certo, irmãos? Então, a essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19, né? Nós amamos porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem nunca viu? Porque Deus é amor, né? E aquele que ama a Deus não conhece, aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. João 3,16. Porque Deus amou. Paulo escrevendo aos Coríntios, né, 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo está escrevendo ali, se não tiver amor, posso fazer uma série de sketches de coisas, né, que demonstrem, né, bondade e tal, mas se não tiver amor, de nada serve. Entende, irmãos? Então, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Fomos amados no pior estado possível, né? Em pecado e recebidos como filhos de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Adão e Eva pecaram, está lá em Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, né? No capítulo 3. Mas Deus não abandonou. E isto é amor. Precisaram sair do jardim do Éden? Sim. Mas Deus não amou. Não abandonou. Deus prometeu lá em Gênesis 3,15, né, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então está ali Deus, né, falando do plano da redenção. E isto é amor. O amor de Deus está ali. Né? Isto é amor. Então, sem amor, sem amar a palavra, sem confessar que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é eterno, que Jesus é divino, que Jesus é a salvação. Entende, irmãos? Não tem como. Então, antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta preparada por amor a mim e a você. Certo? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três deuses, irmãos? Não. Um único Deus revelado em três pessoas distintas e eternas. Novamente, lembre do Sol. O Sol é um Sol. Mas dele sai a luz, o calor. Nessa analogia, o Sol, Deus Pai, a luz que irradia do Sol, Deus Filho, o calor, nós não vemos o calor, nós sentimos. Deus Espírito Santo. Vem de onde o calor? Do Sol, a luz do Sol. Então é um só Sol. Entende? Nessa analogia, né?
É para a gente imaginar, para a gente aprender. Outro exemplo que eu dei no som anterior, a água. A água tem 3 estados: líquido, sólido e gasoso. Deixou de ser água? Não, continua sendo água, né? Mas em 3 substâncias diferentes, né? Líquida, sólida e gasoso. Deixou de ser água? Não. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 deuses? Não. Um único, eterno, imutável, onisciente, onipotente, onipresente, né? Autoexistente, né? Deus. Amém? Deus abençoe.